Vamos estudar juntos a lição da Escola Sabatina? Lição 8. A aliança no Sinai. Verso para memorizar. Vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Êxodo 19, versos 4 a 6. Quinta-feira, 21 de agosto de 2025. A lei como promessa de Deus para nós. Olá, amigos. Como estão vocês? Desejo que todos estejam bem. Que nesta hora se sintam carinhosamente envolvidos e abraçados por nosso querido Salvador Jesus Cristo. E que as mais preciosas bênçãos de Deus estejam sendo derramadas sem medida sobre toda a sua família e em cada aspecto da sua vida. Sou grato a você por estar aqui conosco para juntos dedicarmos alguns momentos ao estudo da Palavra de Deus através do tema do dia da lição da Escola Sabatina. Quando nós lemos Romanos capítulo 3, versos 20 a 24, nós encontramos uma das declarações mais profundas do apóstolo Paulo. Ele diz: ninguém será declarado justo diante de Deus por obras da lei, pois é mediante a lei que nos tornamos conscientes do pecado. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Essas palavras nos confrontam com uma verdade essencial do Evangelho. A salvação não vem pela obediência à lei, mas unicamente pela graça de Deus em Cristo Jesus. Ainda assim, surge uma questão. Qual é então o papel dos 10 mandamentos em nossa vida cristã? No hebraico, o termo usado para se referir aos 10 mandamentos é dabarim, que significa não apenas mandamentos, mas também palavras, e até mesmo promessas. Isso muda radicalmente a forma como nós enxergamos o Decálogo. Ele não é apenas uma lista de ordens frias, mas 10 promessas vivas de Deus para aqueles que confiam nele. Os 10 mandamentos são 10 promessas, ou seja, a lei não deve ser vista apenas como restrição, mas como um caminho de libertação e de bênção. Ela mostra como é a vida de alguém que anda em comunhão com Deus. Se obedecemos, não é para merecer a salvação, mas porque Deus nos capacita a viver em liberdade verdadeira. Cada mandamento pode ser lido como uma promessa de vitória. Não terás outros deuses? Pode ser traduzido como uma promessa de que Deus será suficiente para o nosso coração. Não matarás traz a promessa de que Deus nos dará amor em lugar de ódio. O mandamento não furtarás traz a promessa de que Ele será o nosso provedor. Portanto, a lei é expressão do caráter de Deus e revelação do que Ele deseja realizar em nós. Paulo também declarou que Cristo é o fim da lei. Mas o termo grego usado, telos, não significa término ou abolição, mas sim propósito, objetivo, finalidade. Cristo é o alvo da lei. Ele é a realidade para a qual todos os mandamentos apontam. A lei mostra o padrão da justiça. Cristo é a própria justiça encarnada. A lei revela a vontade de Deus. Cristo é a plenitude dessa vontade vivida entre os homens. Portanto, longe de anular a lei, Cristo lhe dá significado pleno. Como disse Paulo em Romanos 3, verso 31, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Mas, se nós não somos salvos pela lei, para que serve a lei então? Paulo responde em Romanos 3, verso 20. Pela lei,
vem o pleno conhecimento do pecado. A lei é como um espelho. Ela não limpa, mas revela a sujeira. Ela nos mostra a nossa condição, a nossa necessidade de graça e nos conduz a Cristo como único Salvador. Sem a lei, não perceberíamos a gravidade do pecado. É a lei que nos convence de que precisamos ser justificados, não por nossas obras, mas pela fé em Jesus Cristo. Ao mesmo tempo, uma vez que nós somos justificados pela fé, a lei assume um novo papel. Ela se torna um guia para a vida cristã. Não obedecemos para ser salvos, mas porque fomos salvos. A obediência é fruto da gratidão e da transformação operada em nós pelo Espírito Santo. O que isso significa para nós no dia a dia? Primeiro, significa que não precisamos viver tentando ganhar o favor de Deus pela obediência. Nossa aceitação diante de Deus já foi conquistada por Cristo na cruz. Segundo, significa que a obediência não é descartada. Ela é resposta de amor. Obedecer é andar no caminho da vida abundante que Deus planejou para nós. Terceiro, significa que cada mandamento pode ser lido não apenas como ordem, mas como promessa. Quando a lei diz, não adulterarás, é como se Deus dissesse, eu vou te dar forças para viver em pureza. A lei não é inimiga da graça. Pelo contrário, graça e lei caminham juntas. A graça nos salva e a lei nos mostra o caminho pelo qual a graça deseja nos conduzir. Cristo é o centro da lei. Ele é a encarnação perfeita do caráter de Deus. Quando olhamos para ele, entendemos o verdadeiro propósito da lei, nos conduzir a uma vida de comunhão com o Pai e refletir o seu caráter no mundo. Portanto, podemos dizer, a lei nos leva a Cristo e Cristo nos capacita a cumprir a lei. E no fim, tudo se resume a uma vida transformada pela promessa de Deus. Eu porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei no seu coração. Jeremias 31, verso 33. Oremos hoje para que Deus, mediante o seu poder, imprima a sua lei, a sua vontade, o seu caráter no nosso coração. Se você gostou deste vídeo, ajude a divulgá-lo. Inscreva-se no canal, deixe o seu gostei, clique no sininho das notificações e compartilhe o link com as pessoas que você conhece. Fale mais de Deus no mundo que quer esquecê-lo. Que Deus abençoe você em cada momento e em todos os lugares.